Bom dia, meus queridos! Vamos lá iniciar nossas aulas de hoje, de quarta-feira. A aula de geografia, daqui a pouquinho estaremos juntos ao vivo, ok? Agora vamos para a nossa de ciências, a história da Terra. Vamos lá? Vamos lá, pega lá na unidade 6, página 16. A história da Terra. Lembra que a gente já viu nos capítulos anteriores sobre o nosso planeta, né? Como ele é formado, que ele é uma esfera, não é? Agora nós vamos saber de muito mais coisas. Mas como será que ele é formado por dentro, hein? Você já reparou no formato dos continentes que compõem nosso planeta? Eles têm formato parecido ou poderiam ser encaixados uns nos outros? Neste capítulo, você vai descobrir um pouco mais sobre a estrutura da Terra e as respostas para essas questões. Então, vamos lá! Página 17. Observe as imagens a seguir. A cor azul representa os oceanos e a cor verde, os continentes. Você percebeu que determinadas partes de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeças? Não parece que vai encaixar um com o outro se a gente aproximar os continentes? Não dá essa noção para nós? Na letra A, então, mais ainda, não parece que está um encaixadinho no outro? 1. Em qual imagem o quebra-cabeças parece estar montado com os continentes encaixados? Na imagem A. 2. Em qual imagem está representada a distribuição atual dos continentes no planeta? Então, hoje, atualmente, qual vai ser? A ou B? Muito bem, terceiro ano. Imagem B. Você acha possível que os continentes mudem de posição e de formato no decorrer do tempo, como é mostrado nas imagens? Você vê que do A para o B mudou bastante, não mudou? Você acha que isso é possível? Sim, pois eles estão em constante movimento, ok? Os continentes estão se mexendo. Quais das imagens é uma representação do planeta Terra? Qual que é? As duas imagens são, mas em momentos diferentes da história. Então, na letra A faz já muito tempo e na letra B, nos dias de hoje. E com o passar do tempo, pode ser que vai mudar mais uma vez, ok? Página 18, o início de tudo. Quando falamos em viagem no tempo, geralmente imaginamos como seria ir para o futuro. Contudo, neste capítulo, vamos imaginar como seria voltar para o passado. Como seria voltar milhões e milhões de anos, antes mesmo da época em que viviam os dinossauros? Será que houve um tempo em que não havia oceanos, florestas, lagos e seres vivos na Terra? Os cientistas se fazem essas perguntas e procuram encontrar respostas por meio do estudo de marcas e vestígios que encontram pelo planeta. Nesse sentido, a ideia mais aceita atualmente no meio científico é a de que a Terra tenha cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, a Terra é bem antiga, não é? Ela existe há muito, muito, muito tempo. Observe a sequência de eventos que os cientistas defendem ter ocorrido desde a formação das rochas até o surgimento dos primeiros seres humanos. Vamos ver? Olha lá. Na primeira imagem aí, turminha, o que nós temos? No início, a Terra era muito quente. Tão quente que nenhum organismo seria capaz de sobreviver. Além disso, não existia água líquida somente no estado gasoso, na atmosfera, a qual também continha muitos gases tóxicos. Então, no começo do nosso planeta, ele era muito quente, então não havia possibilidade de sobreviver aqui. Não tinha como ter vida, não é?
A água aqui só existia no estado gasoso, lá na atmosfera. E mesmo assim, essa atmosfera era contaminada, ela tinha muitos e muitos gases tóxicos. A superfície da Terra foi se resfriando com o passar de milhões de anos, formando as camadas de rochas. No entanto, o interior do planeta continuou quente e os gases e vapores eram liberados na atmosfera pelos vulcões, os quais existem até hoje, esses vulcões, não é? Em alguns lugares tem. Então, vamos lá, continuando. Então, a gente viu que no início a Terra era muito quente e não tinha como ter vida, não é? E que a água estava em estado gasoso. Vimos que a superfície da Terra foi se resfriando com o passar de milhões de anos e formando as camadas de rochas. Agora, com o resfriamento e a formação da crosta terrestre, a água da atmosfera passou para o estado líquido e a queda de muita chuva durante vários anos formou os mares e oceanos. O acúmulo de água na superfície da Terra formou ambientes ideais para o desenvolvimento de seres vivos. Isso porque a água nos protegia contra os raios do sol. Não se sabe como eram os primeiros seres vivos, só que eram muito simples e microscópios. O que é microscópios, turminha do terceiro ano? A gente só consegue ver com microscópio, não é? A gente não consegue ver a olho nu. São animais, são seres muito pequenos. Com o passar de milhões de anos, novas espécies de seres vivos foram surgindo na água e depois na superfície da Terra. Entretanto, muitas espécies não sobreviveram até a atualidade. Sabemos que elas existiram porque encontramos seus vestígios e rastros nas rochas. É comum vermos em filmes e desenhos seres humanos interagindo com dinossauros. No entanto, essa representação é incorreta, pois os dinossauros viveram e morreram há milhões de anos. Os seres humanos surgiram no planeta Terra em uma época muito mais recente, há aproximadamente 200 mil anos. Então, isso aqui foi tudo que os cientistas pesquisaram depois de muito estudo, de muita pesquisa, de como surgiu a Terra, ok? Como que surgiram os oceanos, como que surgiram os primeiros seres, ok? A era dos dinossauros, que foram há milhões de anos atrás, ok? Página 20 agora, 20 e 21. Vamos deixar nossa apostila aí aberta. Olha que legal que a gente vai ver. O que tem dentro da Terra? Vocês já pararam para pensar? O que será que tem dentro da Terra? O que tem debaixo aqui do solo que a gente pisa? Da superfície que a gente caminha? O que tem lá embaixo, turminha? Será que é só terra, 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 terra? E até onde que vai? Será que é bem profundo? Será que tem um fim? Já pararam para pensar sobre isso? O que tem dentro da Terra? Você já sabe, você já conhece a aparência e a estrutura externa da Terra, que é o lado de fora, com continentes, oceanos e atmosfera. Mas nosso planeta é enorme e seu interior é formado por diversas camadas. Vamos conhecê-las? Observe a estrutura interna do planeta Terra. O nosso planeta Terra é formado por 3 camadas. Vamos conhecer cada um. A primeira é a crosta terrestre. É a camada superficial e dura do planeta Terra. Ela é formada por rochas e é sobre ela que os seres vivos se desenvolvem. Sua profundidade pode variar dependendo do local, apresentando grandes elevações, como as montanhas, e grandes depressões, como no fundo dos oceanos. Então, a crosta terrestre nada mais é onde nós moramos, onde nós construímos nossa casa, onde nós andamos, onde tem ruas, onde tem lojas, bancos, etc. Próxima parte que nós vamos conhecer é o
manto. O manto é a camada que fica entre a crosta terrestre e o núcleo. É bem mais grossa que a crosta terrestre e bastante quente, com temperaturas que alcançam mais de 3.000 graus Celsius. Então, é praticamente fervendo, né? A temperatura lá é muito quente. A lava que sai de um vulcão em erupção, por exemplo, vem do manto. Devido ao calor, a sua composição e as variações de pressão, algumas partes do manto são moles e outras são duras. Então, aquela lava, olha que interessante, que sai do vulcão, vem lá do fundo do planeta e é que é chamado de manto, e por isso que ela sai como um fogo, sai muito quente, pois a temperatura lá é mais de 3.000 graus Celsius, ok? Próxima camada que nós vamos conhecer é o núcleo. Então, nós já vimos a crosta terrestre, que é onde nós moramos, vimos o manto, que fica entre a crosta terrestre e o núcleo. E agora, por fim, o núcleo. O núcleo é a camada mais interna do planeta. Nele, as temperaturas são ainda mais altas que o manto, chegando a 5.000 graus Celsius. Ele é mais quente ainda, lá na profundidade, lá no núcleo. Então, a gente conheceu hoje as 3 camadas da Terra: crosta terrestre, manto e o núcleo, ok? Não podemos esquecer, hein, turminha? Você sabia? Nenhum equipamento conseguiu chegar até as partes mais internas do manto ou do núcleo. O que se sabe sobre o interior da Terra é pela análise da lava dos vulcões e de amostras de rochas na superfície ou retiradas de grandes profundidades. Os esquemas que representam as camadas da Terra são modelos para facilitar o entendimento sobre a estrutura interna de nosso planeta. Página 22. Os continentes se movem. Lembra lá no começo da aula de hoje que perguntou se os continentes poderiam se mover? Pois bem, vamos ver isso aqui agora. A camada mais externa do planeta Terra, que resfriou, formou os continentes onde as pessoas vivem e o fundo dos oceanos. Essa camada é formada por placas semelhantes a peças que se encaixam, que estão em constante movimento, chamadas de placas tectônicas. Por exemplo, há cerca de 250 milhões de anos, existia um único continente chamado de Pangaea. Tá vendo? Então, os continentes estão em constante movimento, pois são formados por placas tectônicas, que estão sempre em mudanças, estão se mexendo. É isso que causa os terremotos, os tremores de terra. Quando essas placas tectônicas se mexem de uma forma bem extrema, causa os tremores de terra. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos. É um caso ou outro que está aparecendo por aí agora, mas nós não temos como outros países costumam ter, que destrói tudo, destrói casas, não é? Causam tsunamis, que vem a água do mar que invade, né? Toda a cidade. Graças a Deus aqui nós não temos assim, ok? Com o passar de milhões de anos, esse continente foi se dividindo e suas partes se afastando. O movimento das placas tectônicas fez com que a posição e o formato dos continentes se modificassem no decorrer do tempo. Desse modo, chegou-se à distribuição atual dos continentes, os quais continuam se movendo muito lentamente, mesmo que não possamos sentir. A gente não sente esse movimento, ok? Representação da distribuição atual dos continentes. Então, hoje é assim que o nosso planeta está. Por que os continentes se movem? Lembre-se de que no interior da Terra é muito quente, e é esse calor que causa o movimento do manto e, consequentemente, das placas tectônicas.
Tal movimento também provoca outros fenômenos observados na superfície da Terra, como a erupção dos vulcões, terremotos e a formação de montanhas. Lembra que a tia falou? Por isso que ocorrem as erupções, os terremotos, por causa desse movimento das placas tectônicas, que ficam lá embaixo o manto, que é muito quente e que faz com que as placas se mexam, ok? Página 23. Seres do passado. Conforme você estudou, a Terra nem sempre foi como é na atualidade. Além das mudanças na posição, no formato dos continentes, as espécies de seres vivos encontradas em nosso solo também mudaram. Plantas, animais e micro-organismos que viveram no passado desapareceram há milhões de anos, assim como aconteceu com os dinossauros. Outras espécies surgiram e se modificaram no decorrer do tempo. Em geral, uma espécie desaparece porque todos os indivíduos morrem, o que é chamado de extinção. Nós apenas conhecemos esses seres vivos pelos vestígios que eles deixaram nas rochas espalhadas pelo planeta, ok? Então, os cientistas conseguem nos dizer o que pode ter acontecido aqui há milhões, bilhões de anos atrás, através do quê? Do resto de fósseis, do resto de esqueletos que ficam ali, que sobram, né? De vestígios. É a única forma que nós temos de saber, porque quando algo entra em extinção, quer dizer que ele desaparece, que é o caso dos dinossauros. Eles não existem mais hoje. O que ficaram foram os vestígios deles aqui, ok? Página 23 ainda. Vamos falar agora sobre os fósseis que a tia acabou de dizer. Os restos, marcas e vestígios preservados em rochas de seres vivos que morreram há muito tempo são chamados de fósseis, sendo sua formação um processo difícil e raro. Olha aqui, ó. Nós temos exemplo de fóssil da planta com os moldes das folhas na rocha, que ela ficou presa ali nessa rocha e depois de muitos anos ela continuou ali. Outro, um fóssil de peixe. Olha que interessante. Os profissionais que trabalham procurando fósseis são os paleontólogos. Isso é uma profissão, viu? Muito legal. O trabalho deles é muito importante, pois os fósseis são peças fundamentais na construção da história da Terra. No entanto, nem todos os seres vivos que já morreram viraram fósseis. Da imensa variedade de seres que existiram na Terra, poucos se fossilizaram, ou seja, a maioria deles foi decomposta ou destruída. Você sabia? Além de restos de seres vivos como ossos, dentes, conchas e folhas, existem fósseis que são fezes petrificadas de animais, chamados de coprólitos. Analisar esses fósseis é importante para entender, por exemplo, que os dinossauros se alimentavam e como viviam. Então, às vezes, o cocôzinho daquele animal, ele continuou, ele conseguiu ficar ali sem se deteriorar, sem se decompor. E através dele, os cientistas conseguem descobrir o que os animais, como por exemplo os dinossauros, comiam, do que eles se alimentavam naquela época. Legal, não é, turminha? Página 24 agora. Vamos fazer alguns exercícios? Com base no que você estudou, é possível dizer que a atual disposição e o formato dos continentes são definitivos ou que ainda podem mudar? Nós aprendemos que podem mudar, não é? A atual disposição e o formato dos continentes ainda podem mudar, pois eles estão em constante movimento. A atual disposição e o formato dos continentes.
Página 24. O livro Viagem ao Centro da Terra foi escrito há mais de 100 anos pelo escritor francês Jules Verne. Nesse livro, cheio de aventuras, como o próprio título sugere, alguns personagens chegam ao centro de nosso planeta. Mesmo com toda a tecnologia que existe atualmente, isso é possível? Porque no livro eles chegaram. Mas hoje, vocês acham, mesmo que tanto avanço que nós estamos na tecnologia, vocês acham que isso é possível? Pinte a resposta correta. Sim, pois atualmente a tecnologia dispõe de recursos que permitem aos cientistas chegar ao centro da Terra? Ou não, pois o centro da Terra é muito quente e o ser humano não consegue sobreviver ao calor extremo. A gente ia morrer queimado se a gente fosse lá no interior da Terra. Então a resposta certa é não. B. Agora faça um desenho que represente como é o interior e a superfície do planeta Terra. Lembra? O planeta Terra é formado por 3 camadas: crosta terrestre, manto e núcleo. Então, vocês vão voltar naquela página onde está lá desenhado o interior da Terra e vocês vão desenhar aqui nesse retângulo para a tia Carol. Combinado, meus amores? Depois que vocês acabarem de fazer, eu quero ver a foto, tá bom? Página 25. Estas ilustrações retratam alguns acontecimentos que fazem parte da história do planeta Terra. Numere de acordo com a ordem em que cada um desses acontecimentos aconteceu. Então, vamos lá? Qual que é o primeiro que nós vamos pôr aqui, turminha? Ah, isso mesmo. Foi o quê? A erupção dos vulcões. Quando formou? Vão formar a nossa crosta terrestre, não é? Depois, o que aconteceu? Começou a chover muito, não foi? Formou os mares e oceanos. Começou a vida aqui, né? Pois começamos a ter a água. Depois, terceiro, os dinossauros, muito bem. E com a extinção dos dinossauros, começaram a surgir o quê? Os primeiros primatas, né? Os primeiros seres humanos. 4. Por que a folha e sua marca apresentadas nas imagens ao lado não podem ser consideradas fósseis, turminha? Porque se eu for lá no meu quintal agora, catar uma folha, prensar ela numa pedra, eu não posso falar que ela é um fóssil. Por quê? Os fósseis são registros de seres vivos que existiram há milhares ou milhões de anos. Por isso, uma marca de um organismo recente não é considerado um fóssil, ok? Então, fóssil é tudo aquilo que existiu há milhares ou milhões de anos, ok? Página 25 ainda. Vamos lá para a última atividade de hoje. Sobre os fósseis, marque um X nas afirmativas corretas. Então, vamos lá. Os restos, marcas e vestígios de seres vivos preservados em rochas há milhares de anos são chamados de fósseis? Sim. Não é possível identificar os fósseis, pois eles correspondem a organismos que os seres humanos não conheceram? Não, né? Tá errada. A formação de fósseis é difícil e rara, pois os corpos dos seres vivos geralmente são destruídos no ambiente depois de sua morte. Verdadeiro, não é? O que sobra é uma sorte muito grande, porque a gente sofre a decomposição, não é? Dos micro-organismos, das bactérias, dos fungos. O registro dos fósseis comprova que o planeta Terra foi sempre igual e apresentava os mesmos seres vivos. O planeta Terra de milhões de anos atrás é igual ao nosso planeta de hoje, turminha? Não, né? Então, as respostas corretas são A e C. E encerramos as nossas aulas desta quarta-feira, ok? Espero vocês amanhã para a nossa aula de filosofia. Super beijo, meus amores. Fiquem com Deus.